É uma iniciativa de juristas de enorme credibilidade e ela é mais do que necessária. O nível de destempero verbal, de despreparo para exercer a função, a mais alta função da magistratura brasileira, que é ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, está sobejamente demonstrado pelas ações destes últimos anos, especialmente do ministro Gilmar Mendes. Por exemplo, quando ele obstruiu de maneira absolutamente ilegal e inaceitável, né, durante 18 meses a conclusão de um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade da OAB, que previa a proibição de empresas financiar eleições, que é algo tão positivo para o país, ele agiu absolutamente contra as regras básicas com as quais tem que agir um magistrado. Ele já sabia que havia maioria no Supremo para impedir o financiamento de empresas em eleições e ele engavetou esse julgamento por 18 meses, quando o razoável é 30 dias, 60 dias, para exatamente garantir mais uma eleição com dinheiro empresarial, que foi a última eleição presidencial e de deputados. E veja que a visão partidarizada dele é tão intensa na defesa do financiamento de empresas em eleições, que agora ele procura desestabilizar esta lei. Ele tem dado inúmeras declarações contra esta que foi a melhor modificação que a legislação político-eleitoral brasileira recebeu nos últimos anos. Empresas não podem voltar a financiar eleições, em hipótese alguma. Boa parte dos problemas de corrupção que nós enfrentamos advém desta lógica. As empresas que vão vender serviços, projetos, obras para os governos são as mesmas que financiam as eleições. Isso é uma máquina de corrupção. Eu invito que o ministro Gilmar Mendes continue defendendo, né, uma modificação. Há poucas semanas atrás ele passou a contestar a lei ficha limpa, que também é outro avanço, uma lei que foi consolidada com apoio de entidades como a CNBB, de diversos movimentos. Então o nível de partidarização do ministro Gilmar Mendes na sua atuação, o nível de destempero verbal do ministro, fazem absolutamente, do meu ponto de vista, oportunas estas duas iniciativas de pedido de impeachment de Gilmar Mendes, que foram feitas e assinadas por juízes da mais alta qualificação e credibilidade, juristas, desculpe, da mais alta qualificação no nosso país. Estes dois pedidos de impeachment contribuem muito para que a sociedade brasileira se debruce e nós temos que vencer a lógica, né, de uma polarização partidária que entra para dentro do judiciário de maneira absolutamente inaceitável e contra o interesse de todos nós. A pessoa pode não ter partido nenhum, pode ser do PT, do PSDB, do PMDB ou de qualquer outro partido, que, do meu ponto de vista, quem defende uma democracia sólida tem que se colocar contra qualquer tentativa ou ação de partidarização do judiciário. Então, quando estes juristas de renome, credibilidade, o Celso Bandeira de Mello e tantos outros que assinam estas duas peças, né, se colocam na dianteira de um pedido de impeachment deste ministro do Supremo, que é um exemplo acabado de partidarização no exercício da mais alta magistratura do país, seguramente estão contribuindo muito para o fortalecimento democrático do país, que depende de um judiciário independente, de um judiciário que julgue com imparcialidade, que julgue de forma republicana e de acordo com o devido processo legal. E, evidentemente, o ministro Gilmar Mendes, há muitos anos já vem demonstrando que não tem esta qualificação. E a única maneira de retirar um ministro com este tipo de equívoco de condução é através de um processo de impeachment. Então, só para terminar, até pelo contexto político, agora o PT volta, a esquerda brasileira, enfim, democrática, volta a ocupar, ainda que por força de um golpe de Estado, volta a ocupar o papel de oposição. Há muito tempo o Gilmar Mendes vem tendo essa atuação. Esse momento agora contribui também para essa iniciativa? Não, isso não tem relação com essa iniciativa. Eu aqui, inclusive, estou repercutindo esta matéria porque fui informado, né, de que hoje, às 2h30 da tarde, estariam esses juristas no Senado. E pelo interesse que tenho, porque de fato sou um deputado federal que assumo publicamente uma crítica contundente à forma de atuação do ministro Gilmar Mendes, eu tratei de me somar a este momento de entrega e acho que isto vem
em boa hora, né? Quer dizer, o ideal, inclusive, é que isso tivesse ocorrido há mais tempo, mas não cabe a nós, né, avaliarmos as iniciativas da sociedade. Seguramente, se isto brotou da sociedade é porque setores, e acompanhamos aqui há poucos minutos atrás a indignação de alguns desses juristas que dizem claramente: estou aqui para defender uma magistratura independente, uma magistratura que julgue com base no devido processo legal da Constituição do país e não uma magistratura que seja marcada, né, por uma atuação partidária. O ministro Gilmar Mendes, não é só que a gente diz isso por uma ironia fina de como tratar este tema, mas ele é chamado do ministro do PSDB no Supremo Tribunal Federal. E isso é muito ruim, né, porque quando os ministros começam, como o caso dele, um ministro começa a se comportar com este grau de partidarismo, a justiça brasileira perde, e perde muito mais quando isso se dá na Suprema Corte do país.